Olá, sou professora Luma e estarei durante o ano de 2021 lecionando o componente de língua portuguesa para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome mesmo, pessoal, é Antônia Alves da Silva, né? Eu sou graduada em Letras Espanhol pela Universidade Estadual do Piauí em 2019. Atualmente também eu curso Letras Português também pela UESP. A minha experiência profissional como professora ela se inicia em 2018, 2020 também, e esse ano de 2021 estou mais novamente na UESAR. De antemão, deixo para vocês aqui uma frase motivacional para que a gente possa ter essa mensagem inicial de estudo, principalmente nas aulas remotas, que é um pensamento do Mário Sérgio Cortella, que ele é um educador, filósofo brasileiro, que diz assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto que você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É importante dizer para vocês que neste momento que a gente vive de pandemia, mudou o jeito de estudar de vocês, como o nosso jeito de ensinar também. É preciso que, diante desse desafio que a gente está vivendo desde o ano passado, se reinventar, dar sempre o nosso melhor nas situações que nos vêm. Nas aulas remotas, vocês vão estar diante de muitas situações que, às vezes, a internet, o aparelho celular, o computador não está legal, dificulta o acesso ao conhecimento, o entendimento do conteúdo. Mas é importante sempre persistir e ter esse pensamento, fazer o teu melhor, o meu melhor na condição que eu tenho. Esse é o meu pensamento de início de ano letivo para vocês. Vocês são alunos de primeira viagem, né, no ensino médio, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente vai aprender muitas coisas e o componente de língua portuguesa, né, será aula nas quintas e nas sextas-feiras. Dizer para vocês que eu utilizo muito as videoaulas como meio de melhor explicar o conteúdo para vocês. É sempre bom ter, durante as videoaulas, um caderno, um caneta ou lápis para fazer as anotações daquilo que eu estou fazendo, daquilo que você considera importante. Coloquei aqui para vocês também algumas coisas que é necessário durante o estudo, nesse momento de pandemia. Organizar-se, né? Um ambiente adequado, tranquilo, se desligar das distrações como Facebook, Instagram. Por quê, pessoal? Não adianta você estar estudando ali, tá toda hora tá respondendo uma mensagem, tudo isso desconcentra. Sem falar que vocês vão ter mais de um componente por dia. Se planejar, né? Escolher o teu horário de estudo, que momento você vai estudar e vai responder as atividades, assistir às aulas, não deixar a matéria acumular. Isso tem muito a ver com planejamento, dormir bem, né? Praticar atividade física, uma caminhada, não se esquecer do lazer, mesmo a gente não podendo se aglomerar, mas é sempre possível ter lazer, assistir um filme, uma série, conversar com as pessoas, tá bom, gente? Essas são algumas dicas muito importantes para que vocês possam ter sucesso durante as aulas remotas. Na aula de hoje, a gente vai fazer aqui uma diferenciação entre interpretação e compreensão de texto. Vocês viram na avaliação diagnóstica que fizeram muitas questões que cobram isso, a interpretação e a compreensão de texto. Acredito, vocês alunos já de primeiro ano sabem diferenciar interpretação e compreensão. Se não sabem, a gente vai revisar esse conteúdo. Vou fazer a devolutiva de algumas questões de início e no fim vou passar uma pequena atividade para a gente se conhecer melhor, tá bom, gente? Então vamos lá, gente. Primeira pergunta, pensa aí, você sabe a diferença entre interpretação e compreensão de texto? Me diz, o que é interpretar e o que é compreender um texto? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, compreender um texto. O que é compreender? É identificar aquilo que está dentro de um texto. E o que é a interpretação? É aquilo que está além do texto, como vocês podem estar vendo na tela agora. Por exemplo, eu digo assim, Juliana estava cabisbaixa. Quando eu digo Juliana estava cabisbaixa, essa é uma informação que está explícita no texto, está evidente. Eu estou vendo que ela está cabisbaixa, que ela está o quê? Olhando para o chão. Agora, se eu digo que Juliana estava tristonha, isso é interpretação, porque eu estou usando aqui um sinônimo
que pode ter outros significados, que eu preciso ter um conhecimento de mundo, isso vai além do que está explícito. São as famosas interpretação de texto daquilo que está implícito, além do texto. Posso ser que, de início, tenha uma pequena confusão na diferença desses dois termos, mas a gente vai ver em algumas questões da avaliação que vocês fizeram que existe uma diferença, tá bom? Só para revisar o que eu acabei de falar. Informações explícitas são informações que estão evidentes dentro de um texto. Por exemplo, se num texto eu digo que João e Maria são os personagens, e se eu pergunto numa questãozinha quais são os personagens do texto, você vai ver diretamente que é João e Maria. Agora, se eu pergunto outras coisas que não estejam evidentes no texto, aí vai ser uma informação o quê? Implícita, porque depende do seu conhecimento de mundo, para você ver além do que está no texto, tá bom? Então, vamos lá, gente. Foi cobrada essa questão na avaliação de vocês, que dizia assim, lê o texto abaixo. Olha os dois personagens aqui. Você está escrevendo coisas boas sobre mim em suas memórias? Olha a pergunta. Aí, ele diz mais uma vez, eu te dou um chocolate. Olha aqui o personagem dizendo. O que é que o Garfield diz? John Albuquerque é o meu herói. E aí, pessoal, lendo essa história, prestando atenção nas imagens e na pergunta que diz assim, nesse texto, o homem oferece um doce ao gato, por quê? E aí, gente, por que o John, né, aliás, que esse personagem que está junto com o Garfield, oferece um doce para ele? Aí vamos às alternativas, é importante você eliminar. E também eu vou já dizer para vocês porque aqui é uma interpretação, uma compreensão de texto. Diz assim, o porquê do homem oferecer o doce é porque o gato, ao doce ao gato é porque é considerado um herói pelo gato? E aí, será se o Garfield considera esse homem um herói? A letra C, não deseja que o gato sinta fome enquanto escreve? Será, pessoal? Não gosta de chocolate? Será se é porque ele está com doce na mão, quer oferecer porque não gosta ou quer dar? Ou ele quer ser solidário com o gato que está ali escrevendo, né? Quer ajudar ele, quer que ele não fique com fome, quer distraí-lo. E aí, pessoal? Olha aqui que eu não li a alternativa B. Espera que o gato escreva coisas boas sobre ele. Veja aqui, pessoal, que não é uma informação tão explícita no texto. Você vai ter que prestar atenção nas imagens, na fala dos personagens, na intenção do homem ao oferecer o doce, o chocolate, para quem está escrevendo. Veja que o personagem aqui, ele acha que o Garfield tá o quê? Escrevendo sobre ele se achou. Então, ele espera que o gato esteja escrevendo coisas boas sobre ele. Aí eu pergunto para vocês, a compreensão está totalmente explícita no texto, mas nesse caso aqui não. Se você não prestar atenção, se você não tiver um conhecimento além, o que seria a interpretação aqui? O homem ele tá querendo se achar, ele quer que o Garfield escreva alguma coisa sobre ele. Então, você precisa ir além do texto. Então, espera que o gato escreva coisas boas sobre ele, tá bom, gente? A gente vai trabalhar muito esses tipos de questões, porque são coisas muito cobradas ao longo da nossa vida. A outra questão, ela me trouxe um texto também, né? Que dizia assim, domingão. Domingo eu passei o dia todo de bode. Olha a expressão utilizada. Mas no começo da noite melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca. E aí, cara, vamos ao cinema? Sei lá, Marcos, eu estou meio para baixo. Eu também estava, cara, mas já estou melhor. E lá fomos nós. O ônibus atrasou e nós pegamos o maior mico, porque quando chegamos o filme já tinha começado. Saímos de lá comentando. Que filme massa, maneiro mesmo. Mas já era tarde e nem deu conta, e nem deu para contar os últimos babados para o Zeca. Afinal, segunda-feira é dia de trampo e eu detesto queimar o filme com o patrão. Não vejo a hora de chegar ao final de semana de novo
para eu agitar um pouco mais. Veja aqui que eu tenho uma fala entre dois personagens, né? Em uma situação do dia a dia, que a pergunta diz o seguinte: nesse texto, a história tem início quando? O que é que exige de você, enquanto aluno, numa questão dessa? Saber o começo, o meio e o fim de um texto. Aí ele pergunta, quando é que essa história tem início? Aí você vai analisar. É quando o Marcos convida o Zeca para ir ao cinema? O filme começa? Eu pergunto uma coisa para vocês. Quando o filme começa, já tem acontecido outras coisas antes. Veja que eles se atrasam, né? O filme começa, eles pegam um ônibus, tal e tal. O Zeca aceita o convite feito por Marcos? E aí, pessoal? O Zeca e Marcos chegam ao cinema, quando eles chegam ao cinema, como eu já falei, é a mesma coisa de quando ele aceita o convite, quando o ônibus atrás, já tem acontecido outras coisas. Então, pessoal, a resposta dessa questão é a letra A, quando o Marcos convida o Zeca para ir ao cinema. Porque também poderia ter alguma alternativa que é dizendo que o Marcos estava mal e tudo, mas não tem. A única opção que me resta é quando o Marcos diz bem que, ó, e aí, cara, vamos ao cinema? Quando ele convida o Marcos para ir ao cinema. Então, pessoal, aqui eu tenho que ter essa questão. E veja que aqui é uma informação que é explícita. Precisa que apenas você tenha conhecimento de organização de texto, tá bom? Finalizando as nossas questões por hoje, né, na nossa videoaula, eu trouxe aqui para vocês uma questão que também tem a ver com esse textozinho, que eu acabei de mostrar para vocês que estava na avaliação. Diz assim, leia novamente o texto do Domingão para responder a questão. A gente vai ler só a primeira linha que diz assim, gente, ó, domingo eu passei o dia todo de bode, mas no começo da noite melhorei e resolvi passar um fio para o Zeca. Olha aqui, pessoal, a pergunta. Nesse trecho, aliás, nesse texto, no trecho mais no começo da noite, a palavra destacada apresenta a ideia de que esse maisinho bem que quando o Marco diz assim, domingo eu passei o dia todo de bode, mas no começo da noite melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca. O que é que quer dizer? Qual é a ideia dessa palavrazinha aqui? Ele está comparando alguma coisa? Você acha que está comparando? É uma consequência? É uma explicação? Uma oposição ou um tempo? Tenho certeza que vocês já estudaram esse conteúdo em um outro momento. O mais, ele é uma conjunção adversativa, né? Que, como eu coloquei aqui para vocês, indica o quê? Oposição ou restrição de ideias. Veja que o Marcos estava, o que de bode, estava mal, não estava bem, mas de repente ele melhorou. Então, ele é o quê? É uma oposição a uma situação que estava acontecendo. E também, essa palavra mais, ela pode ser substituída por entretanto, todavia. Então, gente, a resposta é a letra D, indicando oposição, tá bom? Veja que aqui é uma questão que está explícita, tá? Mas aqui precisa do seu conhecimento além do texto para saber que o mais é uma conjunção que indica, né, oposição ou restrição de ideias, tá bom, gente? Então, a nossa aula de hoje, ela consiste nisso, uma pequena introdução sobre aquilo que a gente vai estudar muito em língua portuguesa durante esse ano letivo. Para finalizar, eu quero algo bem simples de vocês. Comenta nos comentários do Mob Família, do aplicativo que vocês estão assistindo essa videoaula, o seu nome completo, o endereço, né, se você mora aqui na sede ou na zona rural, e dizer quais são as suas expectativas para o ensino médio, tá bom, gente? Desde já agradeço pela atenção de todos vocês e até a próxima, que já é amanhã, com a nossa outra aula as nossas outras aulas de língua portuguesa, tá bom, gente? Até mais!